feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed. Administrado pela BRL Trust, gerido pela TRX, fundo que tem 48.120 cotistas, anunciou mais uma compra, mais um desenvolvimento, né? O TRXF e um outro veículo controlado por ele comprou o imóvel e assinou um contrato atípico Build to Suit, BTS, com a Leroy Merlin para a construção de uma loja em Salvador, na Bahia. O valor do investimento, a compra mais a construção, vai ser de 106.707.000 e tem um contrato atípico com prazo de 20 anos. E aí tem o fato relevante em si, ele é curtinho e depois tem uma apresentação dando muito mais detalhes. Eu peguei alguns desses slides da apresentação, tá aí o valor total, já te falei, isso é em uma loja, um contrato Build to Suit, vai ser um imóvel em construção localizado em Salvador, para a criação de uma loja Big Box, né, uma loja daquelas, uma grande caixa, um Big Box, onde vai funcionar uma Leroy Merlin. A área construída é de quase 31 mil metros quadrados, por metro quadrado está dando 3.446, e o contrato é de 20 anos. A estimativa é que a loja fique pronta em 20 meses. Mais detalhes, o contrato tem 20 anos, como eu falei, ele começa a contar a partir da inauguração da loja, mas durante o período de construção tem uma renda mínima garantida, né, um aluguel provisório. Não tem carência, o aviso prévio é de 180 dias de antecedência, aviso prévio, não é a multa que é de 180 dias. Tem que avisar 180 dias antes que quer sair antes. E se fizer isso, tem que pagar o total dos aluguéis a vencer até o final. Então é um contrato atípico mesmo. Tem uma fiança por parte da Obramax, que é uma empresa do grupo. Não tem possibilidade de ação revisional, né? As características de um contrato atípico não tem revisional, e vai ser corrigido pelo IPCA. Qual é o cap rate dessa operação? Então tem aqui duas estimativas. Durante o período de obra, algo entre 8,5 e 8,9, que é o da renda mínima garantida. E por que entre 8,5 e 8,9? Não sabe quanto? Não sabe quanto, porque o valor da obra é uma estimativa, certo? E depois que terminar a obra, algo entre 8,2 e 8,6 ao ano. Então, um cap de 8,2, no pior cenário, com o imóvel pronto, seria por um contrato de 20 anos e que é corrigido por IPCA. E aí tem uma linha do tempo. Agora foi assinado o contrato, tem ainda a fase de diligências, depois vem o período de obras. A partir do início das obras tem um aluguel provisório estimado em 18 meses, e aí quando efetivamente inaugurar a loja, começa o contrato atípico com prazo de 20 anos e o fundo passa a receber efetivamente o aluguel. Acho que é isso. Era isso. Losnak, mais uma operação. Esse fundo está ficando grande, diversificado. Claro que tem toda a questão da alavancagem, mas pelo menos por enquanto essa operação não parece alavancada, né? Deve ser tentador pegar esse contrato de 20 anos também e ceder para um CRI, mas aparentemente, pelo menos já de cara, não saiu a alavancagem. Sim, acho que o ponto também acho que importante, né, que teve, assim, eu fiquei um pouco triste, né, vamos dizer assim, que ele vendeu ativo, né, realmente, entre aspas, né, o Credit Suisse está vendendo ativos, né, da Pernambucanas, né, etc e tal, então assim, está reduzindo a exposição Pernambucanas, né, a TRX lá atrás vendeu ativo que não era, né, do Pão de Açúcar, aí do Açaí, então acho que ele trazer, né, acho que novos inquilinos, né, assim, realmente, para o fundo, acho que é uma coisa muito positiva, né, acho que, assim, as pessoas, como que chama, né, às vezes esquece do risco específico, né, o BBPO ali, acho que está para ensinar a galera, né, do risco específico ali, mas você acha que é um ponto, na minha visão, bom ali, né, não teve um aumento relevante, né, assim, no fato relevante falando da distribuição, né, assim, então acho que mas assim, de maneira geral, é bom, né, diversificar o cotista, né, os inquilinos do fundo ali. Então, acho que, assim, pelo simples não foi uma aquisição boa na minha visão, né? Vai diversificando cada vez mais geograficamente e também por inquilino. Isso é importante. Ainda mais que o fundo tem uma grande alavancagem, e essa alavancagem também é muito concentrada em um único devedor. Então, a
a diversificação é importante e diminui o risco do fundo, o risco intrínseco ali do fundo. Agora, eu sempre falo que o importante é a gente ter noção de preço. Não sei se te parece um bom preço, esses 3 mil e pouco por metro quadrado, e o cap de 8, vou usar o pior cenário, um cap de 8,2 para uma loja em Salvador. O que você achou disso? Assim, olhando para o, assim, né, realmente para a NTNB que está atual, né, são acho que 200 pontos ali, né, 2,5 ali, acho que para a NTNB poderia ser mais, tá? Acho que o plano de fazer a conta no metro quadrado, assim, que eu vi lá atrás, né, quando a TechX, né, o TechXF foi criado ali, né, tudo que eles levavam em conta o estacionamento, né, então, assim, acho que, assim, tem como que chama, né, é que nem a BL, né, cada um tem um seu ABL, né, então acho que, assim, como que chama? Dá para você, no futuro, como chama, converter estacionamento em novas lojas, uma parte expansiva, não sei o que lá. Então, assim, acho que olhar realmente, acho que o metro quadrado ali de um ativo, né, que não está pronto, né, então, assim, acho que é melhor realmente a gente não ter muita opinião, mas, sei lá, como os custos subiram, né, sei lá, olhando para o galpão logístico, uns 2,5, 3, realmente é uma coisa plausível. Obviamente que é uma praça, né, assim, acho que não tão demandada quanto, né, São Paulo, assim, né, o estado de São Paulo, então deveria ser um pouco mais baixo, né? Mas acho que assim, a taxa, até que uma taxa, vamos dizer assim, boa, né? Mas podia ser melhor ali. E aí vão ver realmente assim, acho que, como você falou, né? Assim, acho que como depende do desembolso na construção, né? Se ele vai mais para o 8,6 do que o 8,2 ali, né? Verdade. Como que teve já muita explosão de custos, né? E assim, o aço está caindo, né? E o cimento ainda não caiu, então eu acho que tem o risco de ter estouro de custo de obra, acho que é mais difícil nesse segundo semestre do ano que fosse no primeiro semestre desse ano ou no final do ano passado, né? Sim. Eu usei o valor mais baixo, mas evidentemente pode ser o valor mais alto e aí iria para 8,6. Uma pergunta aqui meio fora de hora, mas super importante da gente esclarecer. O meu xará de sobrenome aí, meu parente possível, pergunta, professor, boa noite. Desculpa a minha ignorância, mas qual a diferença entre investir em uma renda fixa que me paga 13% ao ano e um fundo imobiliário que tem esses riscos? Moraes, o raciocínio tá ótimo, tá ótimo. A gente deve fazer esse tipo de comparação, tá? Mas entender que não é um ou outro, né? É um pouco dos dois. Renda fixa, 13% ao ano, se você me falar que você vai conseguir comprar um título pré-fixado, vai pegar essa taxa, vai garantir para você durante muitos anos com risco de crédito baixo, legal, bom, belo investimento, desde que você não precise de liquidez. Mas, de qualquer maneira, ela tem prazo de vencimento. Então, você vai conseguir por quanto tempo? Por 1 ano? Por 2 anos? Por 3 anos? Sei lá. A natureza da renda fixa, você empresta dinheiro para alguém por um determinado prazo, por uma determinada taxa. A renda é fixa, o seu retorno máximo no dia do vencimento é conhecido. Máximo. Você vai ganhar mais do que 13% no dia do vencimento? Não. A única coisa que pode acontecer é dar errado, ter algum tipo de evento de crédito, coisa assim. Girar no meio do caminho eu não vou colocar aqui na minha comparação. E um ativo de renda variável, um fundo imobiliário ou qualquer outro ativo de renda variável. Qual é o seu limite de ganho? Infinito, potencialmente infinito, né? O risco é maior, essa renda não é fixa, esse resultado não é garantido, mas ele não é limitado. E ele não vai ter um prazo de validade se a gente estiver falando principalmente de um fundo de tijolo. Você viu aí um contrato de locação por 20 anos que vai sendo corrigido pelo IPCA e tal. Então, a renda fixa, ela tem que servir para conservar o seu patrimônio e a renda variável para multiplicar o seu patrimônio. Só que, evidentemente, no caminho de multiplicação, ela vai subir, vai cair, vai variar, né? A renda vai variar, inclusive, não só os preços, porque o preço de tudo varia. Então, você vai destinar uma parte para a renda fixa, uma parte para a renda variável. Quanto? Depende do seu perfil, que por sua vez depende do seu momento de vida, tá? Mas não é um ou outro. E isso eu estou dando um exemplo para deixar mais comparável de uma renda fixa que fosse pré-fixada, que você fosse garantir essa taxa por muito tempo. Se a gente vai falando de CDI, de algo pós-fixado, essa taxa não vai durar por muito tempo. E é o mais provável é que ela comece a cair.
Então você começa um investimento que te entrega ao dia o equivalente a 13% ao ano. Tem um vídeo aqui no canal explicando isso. Quanto rende uma aplicação a CDI? Ela rende ao dia. E toda vez que mudar o CDI para mais ou para menos, vai mudar junto a sua rentabilidade. Então imagine que a taxa de juros começa a cair, está 13 agora, ela vai para 12, para 11, para 10, a rentabilidade vai acompanhando. Tá? A renda é fixa do pós-fixado porque você fixa quanto de um indexador você tem que receber. Então digamos que seja 100% do CDI. Mas se o CDI sair de 13 para 2, você vai continuar recebendo 100% do CDI. E a sua rentabilidade foi mantida do que foi contratado, mas ela foi caindo porque o indexador foi caindo, tá? Então, por que se investe em renda variável? Para multiplicar patrimônio. Por que se investe em renda fixa? Para preservar patrimônio. De vez em quando, esse país desafia a lei da física. E a renda fixa preserva e multiplica. Isso é péssimo para todos nós, para a economia, para o investidor, para todos nós, tá? Mas entenda o raciocínio e daqui a uns 6 meses, 1 ano, acredito eu, e espero estar certo, você não vai mais ver essa taxa de 13% ao ano acontecendo num título de renda fixa. Quer complementar, Losnak? Não, acho que um ponto, né, que assim, acho que é muito importante, tem como você falar assim, acho que a dívida tem um upside limitado, né, e realmente, né, o equity, né, assim, né, a ação ali, né, o tijolo, né, assim, tem um upside, entre aspas, limitado. Então, acho que assim, né, vamos dar o exemplo do HGPO, né, ninguém esperava que ele fosse locar, né, R$250 metro quadrado, né, então, assim, acho que tem um risco maior, obviamente, né, porque pode, né, dar errado o ativo, o fundo ali, né, que seja, e locar só por 60, né, então, assim, você corre mais riscos ali, né, na renda variável ali, e, obviamente, por você correr mais riscos, você tem que exigir um retorno maior. E aí, por você exigir um retorno maior, você tem que sempre realmente comparar, falar, pô, né, na renda fixa eu ganho tanto, né, de preferência como o fundo imobiliário é um ativo real, né, tem que comparar realmente com a NTNB, né. E aí, as pessoas esquecem um pouco também isso, né, Arthur, tem que tirar, né, você acha que, como você falou, a Selic, ela é nominal, então tem essa comparação que as pessoas às vezes fazem, né, assim, né, a inflação às vezes explode, né, que foi, sei lá, né, 10% ali, e a galera tá comparando com, né, com a Selic a 14, a 13, que seja, que o juro real na prática vai ser 3 ou 4, né? Então acho que tem que fazer uma comparação ali, acho que mais justa, né? E assim, todo mundo compara, né? Historicamente, o fundo imobiliário, ele tem um prêmio, sei lá, de 300 pontos, né? 400 pontos com NTNB, né? Equivalente. Então, para você, né, investir em fundo imobiliário, você está correndo mais risco que a renda fixa e você está sendo, né, historicamente falando, remunerado para correr esse risco, né? Então, acho que um ponto, na minha visão, é basicamente isso, né? Se em algum momento, né, vamos dizer assim, né, você está correndo um risco maior para ser menos remunerado, alguma coisa está errada, né? Ou a renda fixa está muito atrativa, ou então realmente o ativo ali está sendo muito mal atrativo, né? Muito pouco atrativo, né? Sim. Ele complementou dizendo que o perfil dele é agressivo e que ele tem 100% em ações. Então, meu caro, não pense 2 vezes em incluir fundo imobiliário no seu portfólio, você vai ter mais rentabilidade e muito menos risco. Então, inclua fundos imobiliários no seu portfólio. E, se eu puder dar uma sugestão extra petita, além do que você sugeriu, inclua renda fixa no seu portfólio. Todo mundo tem algo a preservar, inclusive você, certo? Se você formou patrimônio, seja lá quanto, não foi fácil, nunca é, preserve uma parte dele. Então, ser agressivo não significa ter 100% em renda variável. Ninguém precisa ter 100% em renda variável. Você pode ter 80, 70, 50, sei lá, isso é com você, tá? Mas não há por que não preservar uma parte do seu patrimônio, seja lá qual for o tamanho dele. Tá? I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking